Oi, eu me chamo Camila Tebaldi, eu vou ministrar as aulas de Biologia e hoje a gente vai dar uma introdução à botânica e falar sobre o primeiro filo do reino vegetal. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o reino vegetal, também é chamado de reino plantê ou metafita. Esse reino é subdividido em 4 filos, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E elas compartilham de algumas características, como são seres eucariotos, ou seja, eles possuem um núcleo individualizado por meio de uma carioteca, são seres autotróficos, ou seja, realizam fotossíntese, que é a captura da energia solar e transformação em energia química para o uso do organismo. São seres pluricelulares, ou seja, são formados por várias células, e possuem parede celular de celulose, reserva energética de amido, e são embriófitas, são chamadas de embriófitas, porque elas possuem um embrião protegido. E é justamente essa característica que a gente consegue ver aqui nessa árvore filogenética, que caracteriza a diferença entre o reino vegetal e o reino protista, que é o reino das algas. Então, justamente essa característica evolutiva que faz essa divisão entre os reinos. Então, dando sequência aqui, a gente consegue ver várias características evolutivas que vão diferenciando um filo do outro. Então, aqui a gente consegue ver que as briófitas são os seres mais rudimentares. Isso é porque elas não possuem esse esporófito dominante, a parte dominante delas é o gametófito. Elas não possuem vasos condutores de seiva, então elas são caracterizadas como plantas avasculares ou então atraquiófitas e possuem filóide, cauloide e rizoide, que nada mais é do que estruturas muito rudimentares que nem se caracterizam como tecidos verdadeiros. Dando sequência aqui, justamente por esse surgimento dos vasos condutores, todas as outras plantas que surgiram em subsequência, elas são caracterizadas como plantas vasculares, ou também chamadas de traquiófitas, em contrapartida das briófitas, como a gente já falou. E todas essas características aqui, nesse momento da evolução, são compartilhadas por esses outros 3 filos. Então, as pteridófitas compartilham do esporófito dominante, dos vasos condutores de seiva e folhas e caules verdadeiros, assim como os gimnospermas e angiospermas. Dando sequência, a gente consegue ver o surgimento de sementes, que é o que caracteriza a diferença entre as pteridófitas, as briófitas, das gimnospermas e angiospermas. Então, essa característica aqui que define a presença de sementes, ou então, como elas são chamadas, gimnospermas e angiospermas, elas são chamadas de espermatófitas, justamente por esse surgimento de sementes. E por último, o surgimento de flores e frutos é o que define as angiospermas como plantas únicas, né? Então, é isso que diferencia ela das outras 3 filos. Então, vamos dar sequência aqui. A gente vai falar mais um pouco sobre as briófitas agora. Os principais exemplos são os musgos e as hepáticas, que são essas 2 plantas que eu coloquei aqui uma foto exemplificando. São, como a gente já falou, avasculares ou atraquiófitas, que significa que elas não têm vasos condutores de seiva, então não tem xilema nem floema. E justamente por essa característica aqui, é que elas possuem esse porte pequeno, porque a gente tem que entender que os vasos condutores de seiva são o facilitador do transporte de nutrientes. Então, uma vez que elas não têm essa estrutura, elas precisam passar os nutrientes de célula a célula por meio de difusão, e isso restringe elas a ter um porte muito pequeno. Outra característica que é bastante importante das briófitas, que é única delas, é esse gametófito duradouro. Então, a parte que a gente vê quando a gente olha para o musgo é, na verdade, o gametófito dela, que é a parte haploide dessa planta. E aqui, como a gente consegue ver, é essa parte aqui menor e inferior, que é composta por filóide, cauloide e rizoide, que são pequenas folhas, pequenos caules e pequenas raízes. Então, nem são caracterizados como tecidos verdadeiros esses aqui. Em contrapartida, o esporófito delas, que é a parte diploide, é temporário e diretamente dependente do gametófito. Então, o gametófito precisa estar presente para que o esporófito esteja presente também. E ele é composto por uma haste e uma cápsula.
E dentro dessa cápsula é onde são formados os esporos, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E também é importante lembrar que elas são dependentes de água para fecundação, e a gente também vai entender isso agora no ciclo de vida dessas plantas. Então, aqui dando sequência, essa daqui é uma briófita completa, aqui é o gametófito dela, e aqui em cima o esporófito. Dentro dessa cápsula, que ela é 2N, é diploide, ocorre a formação de esporos. Aqui a gente consegue ver que a cápsula ela é diploide e os esporos são haploides. Então, dentro dessa cápsula ocorre um processo de divisão meiótica, que nada mais é do que aquela divisão reducional que reduz a ploidia da célula. Esses esporos aqui dentro formados, eles são eliminados por meio do vento e eles caem no chão e germinam, gerando gametófitos, tanto gametófitos femininos quanto gametófitos masculinos. E nessa composição do gametófito, a gente possui gametângio, tanto o gametângio masculino quanto o gametângio feminino, que são os órgãos reprodutores dessa planta. Então, o gametângio masculino, que é o órgão reprodutor masculino, é chamado de anterídeo, e dentro desse anterídeo são formados os gametas masculinos, que são os anterozoides. Em contrapartida, no gametófito feminino, a gente encontra o gametângio feminino, que é o arquegônio, e dentro desse arquegônio é formado o gameta feminino, que é a oosfera. Então, o que acontece? Aqui, como a gente consegue ver, o gameta masculino, ele é um gameta flagelado, e justamente por isso que ele precisa da água para fecundação, porque ele precisa de um meio de transporte para que ele consiga encontrar com a oosfera. E esse meio de transporte, no caso, vai ser a água. Então, por isso que a gente consegue ver muitos musgos e hepáticas em lugares úmidos e mais sombreados, porque eles são diretamente dependentes da água para poderem se reproduzir. A partir do momento em que houve a fecundação, vão ocorrer várias divisões mitóticas e essa estrutura ela vai crescer e vai gerar um novo esporófito que vai dar sequência a esse ciclo. E é isso que é de importante da gente saber. E aqui eu fiz um resuminho do ciclo com os principais nomes para a gente saber exatamente o que é o que e fazer esse link. Então, o corpo do musgo é o gametófito, que ele é haploide, e nele a gente encontra os órgãos reprodutores, que são chamados de gametângios. O gametângio masculino é o anterídeo, que abriga os gametas masculinos, que são os anterozoides, que são haploides. E dentro da gametângio feminino, que é o arquegônio, a gente encontra os gametas femininos, que são as oosferas também haploides. Depois da fecundação de duas células haploides, formam-se um esporófito, e esse esporófito é 2N, ele é diploide, porque é advindo de uma junção de uma célula haploide com outra haploide. E esse esporófito produz por meio de meiose, então ocorre uma divisão reducional, e uma célula que é diploide forma um esporo que é haploide. Então, aqui ocorre uma meiose. E esses esporos, eles caem no chão, germinam e formam novos músculos. E é basicamente isso, gente. Agradeço a participação e é isso aí. Muito obrigada.